Olá, muito bom dia, graça e a paz. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero lembrar você que nós estamos em meio a uma série intitulada como Quem é Deus? Nós estamos aqui nessas manhãs conversando sobre as multiformas quais o Senhor se apresenta sobre as nossas vidas, as suas multifaces, a sua multiforme sabedoria e como Ele age ou tem agido em toda a história bíblica e até hoje sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você hoje uma face preciosíssima do Senhor. Ela é intitulada, chamada como Yavé Shema, o Deus que está ali. Eu quero falar e lembrar você aqui nessa manhã que nós não estamos diante de um Deus distante, que está lá no céu, no alto e sublime trono sentado. Não, o Senhor está próximo, o Senhor está logo ali, como diz essa expressão. Eu quero usar como base no dia de hoje o último versículo do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, versículo 35, onde é a única vez que aparece essa expressão Yavé Shema, só que ele também é uma representação daquilo que seria o nosso grande Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. E assim está escrito. O contorno dessa cidade será de 9 quilômetros e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Eles estão fazendo uma analogia aqui. Após o exílio babilônico, o povo todo entristecido, ferido, machucado, desolado. E essa é uma frase, uma citação profética do profeta Ezequiel falando sobre uma cidade que seria estabelecida após este tempo de crise. E é muito oportuno nós olharmos para essa situação, porque esse nome Yavé Shema, ele é muito mais profundo do que propriamente uma cidade física. E eu quero me ater ao contexto histórico, real, que estava acontecendo aqui nesse momento. O povo, como eu falava, estava entristecido, haviam sido levados cativos por um povo rebelde, muito agressivo, onde, por mais que não tivesse a intenção de escravizá-los, mas foi isso que aconteceu, a cidade havia sido destruída, enfim. O povo estava passando por uma grande dificuldade e dificilmente eles conseguiriam ver a figura ou perceber a presença de Deus. E eu quero aplicar já logo nas nossas vidas sobre isso. Esse contexto que o povo de Deus passava naquela ocasião, naquela situação, é comum nós vivenciarmos em várias etapas das nossas vidas. Passamos por situações quais somos submetidos, terceiras pessoas nos colocam em algumas situações tomadas muitas vezes de orgulho, de soberba ou de um próprio sentimento talvez de autossuficiência, querendo mostrar que são melhores do que nós, e nos colocam em situações como se estivéssemos realmente exilados, e o contexto histórico é este aqui. Nas nossas vidas, por tantas vezes, nós passamos por essa situação, e quando nós estamos passando por essas dificuldades, a impressão que nós temos é que Deus está distante das nossas vidas, e a verdade não é essa. Eles estariam ensinando o povo de Deus, o próprio profeta Ezequiel estaria ensinando, o povo estaria sendo ensinado, para ser mais preciso, que Deus ele não é um Deus que está distante, mas Deus está ali, Deus está próximo. E agora no Novo Testamento nós não podemos nem falar que Deus está a um passo de nós, porque quando Jesus Cristo veio aqui para essa terra, inaugurou uma nova fase, onde o Senhor, ao invés de estar somente caminhando e protegendo a gente, como tantas vezes nós queremos, não. Nós nos tornamos esta morada, esta habitação. Então Deus não está distante, independente da luta que você tenha passado e esteja passando no dia de hoje, ou tenha passado no passado, eu quero lembrar você nessa manhã que Deus não está distante. Yavé Shema está mais próximo do que você imagina. Essas circunstâncias que você tem passado e tem vivido, assim como o povo estava vivendo aqui nessa ocasião, alguns deles eram fruto de pecados, alguns deles eram fruto de alguma consequência do próprio povo, do entorno que eles estavam vivendo, mas o fato é que eles estavam passando por essa dificuldade. E se você está hoje, nesta manhã, passando também por esta dificuldade, eu quero lembrar você que Yavé Shema, Deus está aí, está próximo de você, Ele está em você. Isso quer dizer que às vezes parece que a sua oração não é ouvida, e eu quero lembrar você que Ele está ouvindo. As suas orações estão chegando diante do Senhor. Profeticamente, Ezequiel já estava anunciando aqui a cidade vindoura, Nova Jerusalém. Ele já estava anunciando aquilo que seria, que teria de vir através da segunda vinda já do Senhor Jesus. É muito profundo esse texto aqui, mas eu quero reduzir a nossa pequenez humana e lembrar que mesmo que embora nós tenhamos um descanso futuro lá na Nova Jerusalém, na nossa morada celestial, no céu, como nós falamos, eu quero lembrar você que assim como o contexto histórico lembrava que Deus estava próximo deles, eu quero lembrar você nesta manhã que Deus está próximo de você. Vamos orar? Vamos clamar a Yavé Shema, o nosso Deus que está próximo. Oremos, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui mais uma vez gratos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o entendimento de que sem o Senhor nós não somos nada nós podemos fazer. Nesta manhã falamos sobre dificuldades, batalhas, lutas, dores e sofrimentos que nós passamos e que por vezes parece que o Senhor está distante das nossas vidas. Por vezes nós nos sentimos, sim, Pai, abandonados pelo Senhor e pelas pessoas e pelas estruturas que estão à nossa volta. Mas nesta manhã o Senhor nos lembrou, Pai, que o Senhor é Yavé Shema. O Senhor é um Deus que está ali. O Senhor não é um Deus que está distante,
Assim como o Senhor Jesus, quando enviado aqui para essa terra, veio como Emanuel, Deus que está conosco, nós cremos, Pai amado, que essa nossa dor e a nossa angústia ela tem um propósito e o Senhor há de enxugar cada uma das nossas lágrimas, assim como fez com o povo lá no exílio babilônico naquele momento. A tua palavra nos ensina que o Senhor levou, tirou o Espírito de Deus do templo naquele momento, lá em Ezequiel 10, mas esse tempo o Senhor traz uma promessa e nós nos apropriamos através de Jesus Cristo desta promessa também, da mesma forma nessa manhã. Que nós, essa manhã, Senhor, sejamos visitados pelo Seu Santo Espírito e sejamos cheios da Tua presença, Senhor. Que nós não sintamos mais abandonados ou deixados para trás, mas que a face e a vé Shema esteja vivo nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E não esqueça, por favor, Deus não está distante. Deus não te abandonou. Yahvé Shema vive. E Ele está aí com você. Clame que Ele te responderá e anunciará coisas que você jamais poderia saber. Deus abençoe sua vida, viu?